Olá, seja bem-vindo ao Dizendo Tudo desta sexta-feira. Veja agora os destaques de hoje. SET diz que Prefeitura de São Luís ainda deve 5 milhões de reais a empresas. MDB anuncia a filiação de Iracema Vale, mais 7 deputados. STJ nega liminar para libertar prefeito e aliados presos por desvio de 56 milhões de reais em Turilândia. Passarela do Samba recebe o desfile das escolas nesta sexta-feira. Tudo isso e mais. Agora, no Dizendo Tudo, que já está no ar. Olá, muito boa noite para você. A gente começa mais uma edição de Dizendo Tudo e agora dessa vez com um capítulo da novela Rodoviários e Empresários. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de São Luís, o SET, afirmou que as concessionárias do sistema de transporte público da capital maranhense enfrentam dificuldades financeiras em razão do não repasse integral de recursos por parte do município, segundo a entidade. A situação tem comprometido o equilíbrio econômico das empresas que operam o serviço. De acordo com o SET, a Prefeitura de São Luís tem adotado estratégias como aplicação de glosas, descontos realizados nos valores a serem pagos às empresas, o que, na avaliação do sindicato, tem impactado diretamente na capacidade das concessionárias de honrar seus compromissos financeiros. Ainda conforme o sindicato patronal, o montante devido pelo município às empresas gira atualmente em torno de 5 milhões de reais. Valor referente especificamente às glosas aplicadas a não compensadas. A entidade sustenta que esse passivo tem pressionado o caixa das operadoras. O SET informou também que tem mantido esforços no sentido de apoiar as empresas do sistema, buscando alternativas para garantir a continuidade da prestação de serviços à população, mesmo diante do cenário considerado adverso. Até o momento, não houve manifestação oficial da Prefeitura sobre esses valores apontados pelo sindicato. E agora falando sobre o interior do estado, uma ocorrência, uma ambulância que pegou fogo na tarde de ontem em um trecho da BR-222, na cidade de Vargem Grande, a 172 quilômetros de São Luís. O veículo, que pertence à Prefeitura de Matarroma, voltava aqui da capital quando o motorista percebeu uma fumaça. Parou a ambulância, que na seguida pegou fogo. Ninguém ficou ferido. Moradores da região ainda tentaram ajudar a conter essas chamas, que só cessaram após brigadistas de uma empresa privada usar água de um carro-pipa para apagar o incêndio. Mas olha só, a ambulância foi completamente consumida pelo fogo. Falando ainda sobre o interior do estado, o ministro Sebastião Reis Júnior, do Supremo Tribunal de Justiça, negou o pedido de liminar para revogar a prisão preventiva do prefeito afastado de Turilândia, Paulo Curió, e de Irã Mendonça. A reportagem é de Daniel Amorim e Odair Oliveira. O ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, negou o pedido de liminar para revogação da prisão preventiva do prefeito afastado de Turilândia, Paulo Curió, e de Irã Mendonça. Essa prisão é resultado das investigações do Ministério Público e da ação do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, o GAECO, na Operação Tântalo 2, para desarticular um esquema de corrupção no município maranhense. A decisão judicial mantém a custódia dos investigados, que estão presos desde 22 de dezembro do ano passado. Além de manter as prisões preventivas, o magistrado rejeitou o pedido de liberdade plena para a vice-prefeita Tânia Mendes e para a primeira-dama Eva Curió. Ambas permanecem sob monitoramento de tornozeleira eletrônica em regime de prisão domiciliar, benefício concedido anteriormente pela Justiça, com base no entendimento de que a presença materna é imprescindível ao desenvolvimento de seus filhos menores. A defesa buscava a derrubada das medidas cautelares, mas o relator optou por aguardar informações complementares do Tribunal de Justiça do Maranhão. As investigações do Ministério Público apontam que o núcleo político familiar, liderado por Paulo Curió, teria desviado aproximadamente 56 milhões e 300 mil reais dos cofres públicos entre 2021 e 2025. O esquema, que resultou na denúncia de 21 pessoas por crimes como organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e fraude em licitações, provocou um colapso institucional sem precedentes na região.
Entre os detidos na operação estão todos os 11 vereadores da atual legislatura da Câmara Municipal. Essas são as informações, eu volto ao estúdio com você. Olha, o Conselho Nacional de Justiça determinou que o Tribunal de Justiça aqui do Maranhão explique em até 15 dias a transferência de 2,8 bilhões de reais em depósitos judiciais feita para o Banco de Brasília, o BRB. A ordem foi assinada pelo Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Mauro Campbell, no dia 13 de fevereiro. Além do Maranhão, outros 4 tribunais de justiça também terão de justificar essas modificações financeiras enviadas ao BRB. No total, os valores sob análise podem chegar a 30 bilhões de reais. O procedimento foi aberto no próprio STJ, após um pedido de providências apresentado pelo advogado Alex Ferreira Borralho, que atua aqui em São Luís. A gente fala agora do trânsito. Nos últimos dias, você deve ter visto nas redes sociais e também em roda de conversas, ouvido falar sobre alteração no trânsito no entorno do rangedor e as instalações de hastes supostamente fixas para disciplinar o trânsito. O doutor no trânsito tira dúvidas sobre essa mudança. A Avenida Luiz Eduardo Magalhães, próxima ao Parque do Rangedor, em São Luís, recebeu intervenções com o objetivo de melhorar a fluidez no trânsito. A rotatória da região foi retirada com a construção de retornos que descentralizam o fluxo de veículos. Para além da obra, um equipamento de trânsito tem chamado a atenção de condutores que trafegam pelo local. São balizas que aparentam ser de ferro, mas que na verdade são flexíveis. Esse é o primeiro trecho em São Luís que utiliza esse recurso previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Esses equipamentos são mais vantajosos em comparação com outros recursos que são utilizados para a divisão do fluxo nas vias, como explica o especialista em gestão de trânsito e transportes. Aqui em São Luís é um equipamento ainda que não é do conhecimento do público, por isso ter provocado um pouco de apreensão, vamos dizer assim, não é? Mas é um equipamento muito utilizado nos Estados Unidos, principalmente para orientar nas divisões de fluxos de veículo. Muito, muito utilizado. Ela é um equipamento flexível, de longe você não percebe, você acha que é um cano rígido, mas ela é flexível. Se o carro passar por cima dela, não vai provocar danos no veículo, não vai cortar pneu, não vai amassar a lataria do veículo, mas o carro passa por cima e ela volta ao seu estado normal. Em relação à retirada da rotatória na região, algo que já foi feito em vários pontos da capital, o especialista acredita que o efeito prático da mudança não é tão significativo. Quando você decompõe a rotatória, você mantém, para alguns sentidos, o trânsito bem, mas para outros, por exemplo, você tem que dar a volta que pode chegar a 3, 4 quilômetros, como a gente vê na decomposição da rotatória do comando da Polícia Militar. Né? Então tem trechos ali que você gastava 20 metros, agora você gasta 4, 5 quilômetros. E dependendo do horário, né, porque veja bem, a decomposição ela é feita para atender o horário de pico, mas o trânsito não é só horário de pico. Para quem usa de madrugada, para quem usa fora do horário de pico, ele realmente fica extremamente descontente em ter que fazer uma volta de 4 quilômetros, onde antes ele gastava 20, 30 metros. A baliza flexível já é bastante utilizada no estado de São Paulo, aqui no Brasil. A partir da primeira implantação, avaliações da eficiência serão feitas e outros trechos podem receber esse equipamento na capital maranhense. Agora, o importante é que os motoristas fiquem atentos. Mesmo com a sinalização vertical, horizontal, a gente vê muita gente errando muito e atrapalhando o trânsito. E olha, a taxa de desemprego no Maranhão voltou a cair e atingiu 5,6% no quarto trimestre de 2025, segundo dados do PNAD, contínuo divulgados pelo IBGE. É o terceiro trimestre consecutivo de recuo do indicador e o resultado repete a menor taxa já registrada na série histórica observada anteriormente no quarto trimestre de 2013. Em relação ao trimestre anterior, quando a taxa estava em 6,1%, a queda foi de 0,5 ponto percentual na comparação com o mesmo período de 2024. O número de pessoas desocupadas também apresentou retração significativa. Olha, esse contingente de desempregados passou de 176 mil no terceiro trimestre de 2025 para 163 mil no quarto trimestre, em redução de 14 mil pessoas, significa aí menos 7,8% frente ao quarto trimestre de 2024, quando havia 191 mil desempregados. A queda foi ainda mais expressiva, menos 29 mil pessoas, isso significa menos 14,9%.
O movimento de redução do desemprego aconteceu em paralelo ao aumento de número de pessoas ocupadas no estado. No quarto trimestre de 2025, o Maranhão registrou 2,7 milhões de pessoas com trabalho. Esse foi o maior volume da série histórica da pesquisa, iniciada em 2012. Em comparação com o trimestre imediatamente anterior, houve um acréscimo de cerca de 10 mil ocupados, mais ou menos 0,4%, enquanto a comparação anual do acréscimo foi de 125 mil pessoas, mais ou menos 4,8% a mais. No cenário regional, o Maranhão apresentou a segunda menor taxa de desocupação do Nordeste, ficando atrás apenas do Ceará, com 5%, e a taxa nordestina foi de 7,1%, inclusive acima do índice maranhense nacionalmente. O desemprego ficou em 5,1%, também o menor patamar da série histórica. A gente faz um intervalo, na volta tem informações sobre o MDB, uma bancada que vai ficar gigante na Assembleia Legislativa, e tem informações também da Passarela do Samba. A gente tem imagens para mostrar agora? Daqui a pouco a gente vai trazer, então, ao vivo aqui para você, no Dizendo Tudo. A gente espera você. De volta aqui com o Dizendo Tudo, sexta-feira, e a gente fala agora sobre política. O Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, do Maranhão, anunciou uma filiação de 8 deputados estaduais, entre eles a presidente da Assembleia Legislativa, Iracema Vale. Além de Iracema, ingressaram na legenda os deputados André Rezende, Daniela, Davi Brandão, Francisco Najib, Antônio Pereira, Adelmo Soares e Florencio Neto. Todos deixaram o Partido Socialista Brasileiro, PSB, após essas mudanças no comando estadual da sigla e reposicionamento para a oposição do governo estadual. Com as novas filiações, o MDB passa a contar com 10 dos 42 deputados da Assembleia Legislativa do Maranhão, se tornando, então, maior da bancada na casa. O partido também mantém a presidência do Legislativo Estadual e integra o bloco Unidos pelo Maranhão, liderado pelo deputado Ricardo Arruda. Em publicação nas redes sociais, o MDB afirmou que a União fortalece o projeto político no Estado. Agora, falando sobre transplante, sobre saúde, o Maranhão foi o primeiro estado do Nordeste a realizar, então, transplante, e a gente tem essas informações aqui do transplante hepático, intervivos entre adultos. O procedimento aconteceu no Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, com um homem de 55 anos, em estado avançado de cirrose hepática. Ele recebeu parte do fígado do próprio irmão, doador vivo e saudável. Ambos moradores do município de Jatobá, aproximadamente 435 quilômetros de São Luís. Uma cirurgia que foi um sucesso tanto para o receptor quanto para o doador. A equipe local contou com o suporte técnico-científico de profissionais de fora do estado. Ainda de acordo com o governo, o Maranhão registrou um aumento de 600% no número de doadores efetivos e crescimento de 370% nos transplantes de órgãos sólidos. 2025, o estado alcançou um recorde, com 657 transplantes realizados, sendo 525 de córneas, 95 de rins, 32 de fígado, 1 de coração e 4 de medulas ósseas, conforme então também dados da Central Estadual de Transplantes veiculada à Secretaria de Saúde. E olha, hoje foi dia de sepultamento do caso dos maranhenses que acabaram morrendo em acidente ocorrido em São Paulo. Daniel Amorim e Odaí Oliveira têm informações. Os corpos dos maranhenses Santana Oliveira, de 30 anos, e Gonçalo Lisboa, de 33 anos, mortos em um acidente com trabalhadores rurais na BR-153, em São Paulo, chegaram à Imperatriz entre a tarde e a noite desta quinta-feira. As vítimas são do acidente na estrada de São Paulo. O tombamento ocorreu na madrugada de segunda-feira na rodovia Transbrasiliana. O corpo de Gonçalo chegou por volta do meio-dia e foi sepultado ainda na manhã desta quinta-feira. Já o corpo de Santana desembarcou em Imperatriz às 8 da noite e foi velado na sede da Associação dos Lavradores e Moradores da Vila Conceição 2. O enterro foi realizado na manhã desta sexta-feira em um cemitério da comunidade. Em nota, a Prefeitura de Imperatriz lamentou as mortes e informou que articulou junto à administração de Marília, em São Paulo, o translado dos corpos ao Maranhão.
O município também confirmou que 4 sobreviventes do acidente são de Imperatriz e permanecem internados em hospitais paulistas. Eles seguem acompanhados por assistentes sociais e, ao retornarem, vão receber apoio psicológico e social. Foi decretada também a prisão de responsáveis como o motorista que conduzia o veículo e também acabou ferido, ficando internado em um hospital em São Paulo. Essas são as informações, eu volto ao estúdio com você. O prefeito Fred Campos, que segue avançando na modernização da administração pública de Paço do Lumiar. Fred Campos entregou um novo prédio da Secretaria Municipal de Receita, Urbanismo e Regularização Fundiária, localizado na Avenida 13 do Maiobão, em frente à sede da Prefeitura. Essa nova estrutura foi pensada para facilitar o acesso da população aos serviços municipais, garantindo mais conforto, eficiência e agilidade no atendimento, com 1.400 metros quadrados de área construída, uma nova sede que vai possuir 26 salas, refeitório, proporcionando melhores condições de trabalho aos servidores e mais comodidade para a população que busca os serviços da Secretaria. E agora falando sobre um levantamento realizado aqui em São Luís para saber o que pensam os turistas que visitam o Maranhão nesse período de folia de Momo. Essa turista de Brasília leva para casa a melhor impressão do carnaval maranhense. Em Brasília não tem carnaval, né? E a gente tinha vindo já no passado aqui para São Luís e a gente gostou muito do carnaval daqui. As bandas são boas, a segurança é boa, né? É bem na beira da praia também, bom demais. E espero vir um ano que vem de novo para cá. Para medir a satisfação dos turistas com a viagem ao Maranhão, nessa época do ano, o Observatório do Turismo está com pesquisadores em campo. Durante e depois da festa, eles aplicam questionários em pontos estratégicos, como o aeroporto de São Luís. O objetivo dessa pesquisa é justamente para a gente entender o perfil do nosso turista visitante que veio para cá durante esse período e também a avaliação em relação a alguns serviços e equipamentos turísticos e também em relação à programação do carnaval. Origem, faixa etária, motivação da viagem, gasto médio e tempo de permanência são alguns quesitos. Dados que devem ser analisados pela Secretaria de Estado do Turismo e pastas ligadas aos grandes eventos do calendário. E os dados que nós estamos coletando aqui a partir da pesquisa que está sendo realizada pelo Observatório de Turismo da Secretaria de Estado do Turismo são importantes para que possamos tomar decisões mais assertivas em relação aos eventos que acontecerão em breve, como é o caso do São João e o mesmo Carnaval do próximo ano. Assim, a partir dos depoimentos desses turistas, nós conseguimos melhorar ainda mais a segurança, a infraestrutura voltada para o turismo e a programação, que é anualmente atualizada, pensando aí nessa intenção de retorno do turista. Com certeza, muita gente gostando do que viu. Afinal de contas, São Luís, Maranhão, região metropolitana e vários outros municípios com muito, então, a apresentar para o turista. A gente tem imagens agora ao vivo da Passarela do Samba. Olha só, daqui a pouquinho tem, então, o desfile da Passarela do Samba. Imagens agora, inclusive, de organização, porque às 10 da noite já começa oficialmente o desfile das escolas de samba. Antes, vão passar blocos tradicionais. E olha, para falar sobre esse assunto, os desfiles das escolas de samba, dos blocos tradicionais e organizados, começaram inclusive ontem, seguem até o domingo em São Luís. Detalhes com Daniel Oliveira e Odair Amorim. Ontem passaram aqui na Passarela do Samba os blocos afro, organizados e tradicionais. Depois da primeira noite, os profissionais da limpeza já estiveram aqui e deixaram tudo organizado para a segunda noite de apresentações na Passarela Chico Coimbra. A programação na Passarela do Samba recomeça às 10 horas da noite de hoje. O público terá acesso à arquibancada com entrada franca por meio de catracas. Os ingressos estão sendo disponibilizados respeitando o limite de público. Os desfiles das escolas de samba acontecem de hoje até amanhã, com 8 agremiações passando por aqui. Nesta sexta-feira vão se apresentar Mocidade da Ilha, Terrestre do Samba, Império Serrano, Turma da Mangueira e a Favela do Samba. Já neste sábado, a Passarela do Samba recebe Túnel do Sacavém, Unidos de Fátima, Marambaia do Samba, Turma do Quinto e Flor do Samba. Lembrando que a atual escola de samba campeã do Carnaval de Passarela, que é exatamente a escola que fecha as apresentações do Carnaval deste ano.
As escolas maranhenses vão trazer para a avenida temas que valorizam a cultura, a religiosidade, o meio ambiente e o protagonismo feminino. Entre os destaques estão a turma do 5º, que vai trazer o enredo na turma do 5º, o reggae é a lei. Lembrando que São Luís é conhecida como a Jamaica brasileira e é já institucionalizada, é oficialmente a capital nacional do reggae. A favela do samba vai contar a história de vida de Nelinha Babaçu e as quebradeiras de coco, essas mulheres batalhadoras guerreiras aqui do estado do Maranhão. A Flor do Samba vai trazer um enredo entre o ventre e a flor, mulheres, mitos e deusas. Já a Unidos de Fátima vai dar destaque para os lençóis maranhenses, que foram reconhecidos em 2024 como Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco. A Império Serrano vai falar sobre sustentabilidade e a preservação dos manguezais. O enredo é Mangue que te quero verde. A Terrestre do Samba vai falar sobre Okearo Oxóssi. A Marambaia vai falar sobre comunicação, dos tempos dos primórdios à interatividade. E a Túnel do Sacavém vai falar do Xangô. Só para reforçar que a entrada é franca e já tem sido uma rotina que o Carnaval de Passarela aconteça depois da programação dos grandes eventos carnavalescos, para não concorrer com as apresentações dessas datas de circuitos oficiais, para atrair mais público. A expectativa é que a gente tenha casa cheia tanto nesta sexta-feira quanto neste sábado aqui na Passarela do Samba. Essas são as informações, eu volto ao estúdio com você. Obrigada, Daniel Amorim e Odair Oliveira, por suas informações aí direto da Passarela do Samba. E a cidade de São José de Ribamar celebra neste final de semana, 21 e 22 de fevereiro, portanto amanhã e depois, sábado e domingo, uma de suas maiores tradições. A edição do Lava Pratos, o evento que marca o encerramento oficial do período carnavalesco no município e reafirma seu lugar no calendário cultural do Maranhão. A festa acontece no Parque Folclórico Terezinha Jansen e na Avenida Gonçalves Dias, com uma programação que mescla ritmos locais e grandes nomes da música nacional. Uma programação que começa amanhã, 4 da tarde, com Arrastão dos Blocos, uma concentração na Avenida Gonçalves Dias. 18h30, Gláucia Furtado, 8 da noite, Raiane Passos e Banda, 10 da noite, Márcia Felipe e à meia-noite, Banda Energia. No domingo tem mais, então, programação. Assim a gente encerra a edição de hoje, a gente encerra aqui e amanhã, segunda-feira, tem mais. 18 horas aqui, dizendo tudo, a gente espera você aqui com as principais informações do dia. Lembrando que meio-dia tem ele, Análio Júnior e o Hora News Maranhão, você não pode perder. Para você uma boa noite, um excelente final de semana, a gente se reencontra na segunda-feira. Tchau!